São Domingo de Gusmão, Nossa Senhora das Dores, Santa Míria de Jesus crucificado. Dê uma salva de palmas para Jesus, faz barulho. Vamos lá. Nessa manhã nós vamos abordar, para encerrar os momentos de pregação e irmos para a Santa Missa, o tema que vai dizer sobre grupo de oração, lugar de avivamento perene. Diga isso, grupo de oração, lugar de avivamento perene. Diga para quem está do seu lado, tira essa cara de coruja empalhada, que parece que morreu faz 3 dias, abra um sorriso e diga isso para ele, vamos ver se você gravou. Que horrível, horrível, ninguém gravou, vocês, nossa senhora, velho, misericórdia desse povo. Eu vou repetir, amém? Amém? Amém. Grupo de oração, repita. Lugar de avivamento perene. Grupo de oração. Lugar de avivamento perene. Agora tira essa cara de coruja empalhada que morreu faz 3 dias. Olha para quem está do seu lado e diga isso. Vamos ver se você gravou. Uma salva de palmas para vocês. Não me deixa sozinho, pelo amor de Deus. Pelo que eu sei, o Moisés não gosta de fundo, mas eu tenho que ter fundo, velho. Sabe, parece que eu tô num nada assim. Vamos lá. Nós vamos abordar três coisas neste tema. Primeiro ponto, oração. Diga comigo, oração. Mais forte, oração. Eu não estou ouvindo, oração. Segundo ponto, diga, segundo ponto. Vida fraterna. Terceiro, vida apostolado. Vida de missão. Apostolado fecundo. Primeiro, vida de oração. Vida fraterna. Apostolado. Vida em missão. Dê uma salva de palmas para Jesus. Abra comigo a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 seguintes. A primeira comunidade cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 seguintes. Acompanhe você aí na sua tradução. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia o seu número dos que o seguiam e eram salvos. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua palavra e uma salva de palmas para a palavra de Deus. Faz barulho para a palavra de Deus. Para nós entrarmos neste tema, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a palavra perene. Ver a origem dela no latim, se ela tinha a origem do grego. E a palavra perene, ela não existe no grego, porém, ela deriva do latim perennis, que é algo sólido, algo que é incorruptível, algo que vai até o fim, algo que não para, algo que se consome por inteiro até o fim. E eu fui
no grego pesquisar se tinha algo parecido com isso. E a palavra do grego, que depois derivou do latim para existir a palavra perene, é aitalis. Aitalis é um tipo de vegetação que existia ou existe, eu não sei, lá na Grécia. E essa vegetação é um tipo de vegetação que ela é verde o ano inteiro. Durante todo o ano, não importa qual é a estação, não importa se tem vento, não importa se tem chuva, não importa se tem granizo, não importa qual é a estação, esta vegetação sempre está. Não importa a estação, não importa o que está acontecendo na natureza, esta vegetação está sempre verde. É um tipo de vegetação que não importa o que aconteça com a natureza, os fenômenos que vêm, ela sempre se mantém verde. Se cai neve, ela está verde. Se chove, ela está verde. Se tem sol, ela está verde. Se está no deserto, ela está verde. Eu não sei se você está entendendo até aqui, mas veja, o grupo de oração, o meu grupo de oração, o seu grupo de oração, é um lugar de avivamento perene. Ou seja, o grupo de oração, não importa o estado que ele está hoje, não importa qual a estação que ele está passando, se ele tem muita folhagem, pouca folhagem, mas as folhas sempre estão verdes. Sempre vai estar verde, porque o grupo de oração não é fruto da obra humana, mas é fruto do próprio Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Dá uma salva de palmas para vocês. E o mais interessante de tudo isso é de que nós acabamos de meditar aqui nessa passagem a primeira comunidade cristã, e vai nos dizer de que eles se mostravam o quê? Assíduos ao ensinamento. E o primeiro ponto que nós vamos abordar é a oração, vida de oração. E a oração vai além dos carismas, que são os dons de orar em espírito, de profetizar, de ter o dom da profecia. A oração vai muito além disso. O Senhor colocava no meu coração de que o grupo de oração, ele também tem as formações, sim ou não? Sim ou não? E se o grupo de oração, ele mantém sempre verdejante as suas folhas, ou seja, não importa o que ele está passando, ele sempre vai florescer, sempre vai estar verde. Não importa se tem 10, 5 pessoas, se tem 1000 pessoas, quem está lá é uma pessoa que tem que se consumir por aquilo, e ela tem que dar frutos. Lá em Jeremias, vai nos dizer de que o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira de um rio, que as suas raízes se estendem para as águas que passam daquele rio, e não importa qual é o estado da natureza, o fenômeno que está acontecendo, ele sempre vai florescer. Ele não teme o deserto, ele não teme a escuridão, ele não teme o frio, não teme o calor, porque as suas raízes estão voltadas para aquela água, para aquele rio. Então ele sempre vai dar frutos. E isso é o grupo de oração. E a oração vai além daquilo que eu falei. A oração também é as formações nas quais nós participamos do nosso grupo de oração. A formação que nós temos, os encontros que temos, não é uma obrigação, não é algo como peso, como fardo, mas é uma oração também. E para que o nosso grupo de oração seja sempre um grupo avivado, e isso depende de você também, você precisa passar por este processo de vida de... Pelo amor de Deus, morreram tudo. Você tem que passar por esse processo de vida de... Dê uma salva de palmas para vocês. Veja, o primeiro ponto que nós estamos abordando é... Credo. Moisés Dorte faz assim, né? Moisés. O primeiro ponto que nós estamos abordando é oração. E você já vai entender tudo isso
Diga para quem está do seu lado: tomara que até o fim esse menino faça com que eu entenda aonde ele quer chegar. Amém? Então veja, o primeiro ponto é a vida de oração. Se o grupo de oração que eu estou, Deus me escolheu para estar lá, existe um propósito de Deus na minha vida sobre este grupo de oração, e esse propósito não é só uma fase da minha vida, não é só um tempo da minha vida, não é porque, gente, abrindo aspas aqui, eu encontrei uma senhora ali hoje de manhã quando eu cheguei, ela tem 90 anos. Ela assim: mas a senhora já não está tão velhinha para estar servindo, para estar... Não, é até o fim da minha vida. Você está entendendo que é algo perene? Ah, mas o meu tempo já passou. O meu tempo de coordenar já passou, agora é para os mais novos. Mas você nem serve mais, você nem vai mais para o grupo de oração. Sabe por quê? Porque você não tem vida de oração. O que é vida de oração? Formação, constância. Se eu tenho que ir para a formação, mas eu já tive essa formação há 10 mil anos atrás. Todo ano a mesma coisa, a mesma formação, a mesma apostila. Sim, um grupo de oração que tem a sua árvore verdejante por todo o ano, não importa a estação. Ele vai ter que ser formado, escutar as mesmas coisas todo ano, todo mês, se for preciso, até o fim da nossa vida, porque é um grupo de oração que dá frutos, um grupo de oração que é uma gestação de vocação. Dali nasce famílias, dali nascem pessoas que vão para o sacerdócio, para a vida religiosa. O grupo de oração que gesta vocações, ele só tem um grande avivamento sobre a região que ele está, sobre o estado que ele está, se ele é formado sempre. Você vai escutar sempre a mesma coisa. Eu estou há 7 anos na comunidade, muito pouco, e há 7 anos eu escuto a mesma coisa. Nosso formador, o Jeff, ele diz assim: vocês estão igual porco, tudo inchados, hein? De tanta formação. 7 anos que eu escuto sobre mudança de caráter, ser santo, constância, vida fraterna, vida de oração, apostolado. 7 anos que eu estou escutando, e isso vai ser até o final da minha vida. Isso é vida de oração. Você está entendendo aqui? Diga eu, quem está entendendo. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele: você está entendendo? Pergunta para ele: já morreu, infeliz? Ressuscita, diga. Saia para fora, Lázaro. Sai da catatumba, diga para ele. Meus irmãos, eu quero ir além. O diácono ontem falava de que é triste ele ir nos grupos de oração e ter grupo de oração que é da Renovação Carismática Católica, que é uma corrente de graça. Meus irmãos, se hoje nós escutamos ainda sobre santidade, se hoje existem as novas comunidades que eu faço parte, foi porque um dia a RCC gestou tudo isso. Saudoso Monsenhor Jonas, um pouco antes da sua morte, tem um vídeo muito bonito. Aquele vídeo ficou marcado na minha cabeça. Ele está velhinho, já doente, mas ele está andando sobre a Canção Nova, e aí vem fazer um vídeo com ele assim, aquele Rios, e pergunta para ele assim: Monsenhor, o que o senhor quer que não acabe na Canção Nova? Que nunca acabe, mesmo que o senhor venha a morrer, que nunca acabe. Ele falou assim: que nunca acabe a oração em línguas, o batismo no Espírito Santo, o uso dos dons e dos carismas. Meus queridos, meus amados, o grupo de oração não pode deixar morrer os carismas, os dons do Espírito Santo. Isso é vida de oração. Nós temos que praticar isso no nosso grupo de oração. Por isso que a gente é formado e vai escutar sempre a mesma coisa, porque o óbvio muitas vezes precisa ser dito, porque a gente é cabeça dura. Marcos 3, capítulo 13, vai nos dizer assim, eu vou abrir para ler bem certinho, você não precisa abrir. Marcos 3,13, vai dizer assim, ó: depois subiu a montanha e chamou a si o que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu os 12
para ficar com ele. Olha o que Marcos está dizendo. Depois subiu a montanha. Veja, Jesus, antes de chamar os 12, ele sobe para a vida de orar. Ele é Deus, gente. Ele é Deus. Ele sobe para a montanha, ora, e a palavra de Deus vai nos dizer de que quando ele desce, ele chama aquele que ele quis, aquele que ele escolheu. Ou seja, eu e você somos escolhidos de Deus. Ele escolheu para que eu e você estivéssemos um dia hoje na renovação carismática, para que nós fôssemos carismáticos, para que nós fôssemos homens e mulheres que rezam, homens e mulheres que têm vida de oração, homens e mulheres que se doam por isso. Foi Ele. Mas o mais interessante desta passagem, ela vai dizer de que Ele escolheu os 12 para estar com... Vou tacar de verdade. Ele chamou os 12 para estar com... Gente, eu não sei se você está entendendo. Antes de tudo, antes de você ser um servo, antes de você ser um coordenador, antes de você querer alguma coisa dentro de um grupo de oração, você tem que entender que Deus um dia o chamou para estar com Ele. O que é estar com Ele? É relação, intimidade, amizade. Como vai nos dizer, já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. E eu preciso dizer aqui, nós somos amigos de Deus, nós precisamos ter relacionamento. E vida de oração é o quê? Relacionamento com Cristo. Antes de pregar, antes de cantar, antes de servir, eu sou chamado a ter relação com Deus. Ele me chamou não para pregar, Ele me chamou não para cantar, Ele me chamou para estar com Ele em primeiro lugar. O resto é consequência, é o transbordar da minha intimidade com Ele no secreto. Ou seja, por que os grupos de orações estão vazios? Porque as pessoas não rezam mais, não tem mais vida de oração. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Vai dizer de que quando o Senhor chama eles, eles foram até Ele. E aí você vai entender onde eu quero chegar. A oração não é... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Vocês são inteligentes, amém? Eu acredito nisso, amém? Entendam o que eu estou falando. A oração não é só xalabalabaralá, vem Espírito Santo, batiza-me, Senhor, me faz humilde, me faz um servo que ama, me faz ser isso, vem Espírito Santo. A oração é traduzida na vida. Aquilo que você reza, você precisa ser. Aquilo que você pede, você precisa ser. Senhor, faz-me humilde, mas você é um orgulhoso. O coordenador pede para você lavar banheiro, você não quer lavar banheiro. Mas qual que é a diferença de estar com o microfone na mão ou lavar o banheiro? Porque o banheiro, se ele estiver bem limpinho, um cara que está aqui escutando a pregação talvez não vai ser tocado. Mas quando ele entrar no banheiro, ele vai falar assim: tem algo diferente nisso aqui. Porque a pessoa que estava limpando o banheiro, ela tem relação com Deus, ela tem intimidade com Deus, ela é uma pessoa que tem relacionamento. Ela tem contato. Lá na comunidade nós costumamos dizer assim, ó, ela tem cheiro de secreto. Diga para quem está do seu lado: você tem cheiro de secreto? Tem um cheiro de açougue no ar. Fala, tem um cheiro de açougue no ar. Cheiro de friboi. Já está meio passadinha, a carne está quase ficando podre. Santo Agostinho vai nos dizer de que a oração é a força dos homens. A oração é a força do homem e da mulher e a fraqueza de Deus. Se existe uma fraqueza no nosso Deus, é a oração de um homem e de uma mulher com o coração contrito e humilhado.
um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus todo-poderoso que tudo criou. A fraqueza dele é ver um homem e uma mulher que reza. E aqui você está entendendo o que eu estou dizendo. Não estou falando de palavras. Esse povo me adora é com os lábios. Não, eu estou falando de vida de oração traduzida na vida. Se eu peço humildade, Senhor, faça-me humilde, eu vou e começo a praticar a humildade. Senhor, me faça um pai melhor, e eu começo a ser um pai melhor. Senhor, eu não quero mais ser fofoqueiro, você deixa de ser fofoqueiro. Senhor, eu quero ser uma pessoa que ajuda o próximo. E aí você começa a ajudar o próximo. Não é só palavras, não é só adorar com os lábios. Não, vida de oração é traduzida na vida. E quando ela é traduzida na vida, isso é força para a sua vida, força para a sua caminhada. E aí você começa a perceber de que a sua vida está sendo transformada. Até aqui vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Podemos ir para a vida fraterna, sim ou não? Unidade, fala comigo, unidade. Olha para quem está do seu lado e fala, unidade. Olha para quem está atrás, do lado, diga isso, unidade. Atos 2, 42 seguintes que nós acabamos de meditar, vai dizer de que eles viviam em unidade, vida fraterna. Eles vendiam os seus bens, partilhavam tudo em comum. Tudo, ou seja, as dores, o martírio, o sofrimento, tudo era partilhado em comum. E tem uma história muito bonita, onde eu falei meio que por cima, em Atos dos Apóstolos, uma história muito interessante. Eu acho ela bonita, não pela morte dos dois, que infelizmente morreram em pecado, mas como o Espírito Santo age. Atos dos Apóstolos capítulo 5 vai nos narrar sobre um casal chamado Ananias e Safira. Esse Ananias não é o Ananias que impôs a mão sobre a cabeça de Paulo, amém? Amém? Diga para quem está do seu lado, esse Ananias não é o mesmo Ananias. Fala direito, esse Ananias não é o mesmo Ananias que impôs a mão sobre Paulo. Então vai nos dizer a história, Atos dos Apóstolos capítulo 5, de que a primeira comunidade tinha sido fundada, e as pessoas que estavam se convertendo, elas vendiam todos os seus bens, chegava com todo o dinheiro, depositava aos pés dos apóstolos, ou seja, de Pedro, de Paulo. E aí vai dizer de que eles tinham um grande terreno, e aí eles vão lá e vendem o terreno. Só que em comum acordo, dois casal sem vergonha jaguara, eles falaram assim: se não der certo, o que nós vamos fazer? Porque o dinheiro está tudo com eles. Então vamos fazer o seguinte, amor, vamos pegar uma parte do dinheiro e vamos reter. Vamos dar só uma parte a gente fica, porque se dá errado, tem como a gente voltar atrás. Eu não sei se você está entendendo, mas aqui eu preciso dizer, sabe o que você está fazendo, querido? Olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe o que você está fazendo? Você está retendo coisas e não está dando tudo para Deus. Um cheiro de Ananias e Safira aqui nesse lugar. E aí vai dizer de que Ananias pega o dinheiro que ele vendeu esse terreno e deposita aos pés de Pedro. E quando ele deposita aos pés de Pedro, vai dizer de que Pedro olha para ele e fala assim: aí está todo o dinheiro? E ele fala sim. Aí ele fala: por que deixasses o teu coração se encolerizar pela ação do maligno? Por que deixasses o demônio tomar o teu coração? Não mentistes para homens, mas para o próprio Espírito Santo. Por isso você vai morrer. Ele morre. Vai dizer que jovens, veja, os jovens sempre ficam na igreja com um trabalho mais árduo. Pode ver, hoje é a juventude que está fazendo acontecer. Os velhos não querem saber de mais nada. Fala que vai fazer um evento grande, mas estão ficando loucos. Mas vamos botar 10 mil pessoas. Mas mano, já foi a época. É o jovem que está querendo fazer acontecer.
Aí a velharada que viveu tudo isso lá atrás não acredita mais no jovem hoje, mas ele foi um dia jovem, fez as mesmas loucuras, mas hoje não acredita mais porque está retendo alguma parte para si. O que eu vivi já tá bom. Agora eles não precisam viver mais isso não, já foi a nossa fase, já foi a época das carismáticas, dos loucos. Agora tem que ter equilíbrio. Eu sou debilóide, tem que ter equilíbrio. Não, é muita loucura. Mas você era louco assim quando você era mais novo? Por que o jovem não pode? Aí vai dizer que os jovens pegam Ananias, que tinha acabado de morrer. Todos que estão ao redor ficam atemorizados, e os jovens carregam o seu corpo. E vai dizer que daqui a pouco entra a mulher de Ananias, Safira. E aí Pedro pergunta para ela: Safira, aqui está todo o dinheiro? E ela diz: sim. Aí Paulo fala: como seu marido tu mentistes, por isso você vai morrer. E ela morre. Antes dela morrer, ela escuta os passos dos jovens voltando, que já tinha deixado o corpo do seu marido para levar o corpo dela também. Eu não sei se você está entendendo, mas veja, o grupo de oração é um lugar de avivamento perene. É um lugar que você precisa estar vivendo em comunidade. É um lugar que você não pode reter nada para si. A partir do momento que você decidiu doar toda a sua vida para Cristo, a partir do momento que você decidiu dar tudo pela RCC, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, não é só uma fase, não é só um tempo da minha história, não é só um momento, não. Aqui eu vou ser esta árvore verdejante, sólida até o fim, até que o Senhor venha ou até que a minha morte una a Ele. Então quando você tem essa responsabilidade e assume este compromisso, você precisa não reter nada para você. Você precisa dar kenosis, se desvaziar e dar tudo, dar tudo. E dar tudo é o que? Aceitar os problemas do meu irmão. Chega de mimimi dentro de grupo de oração. Eu declaro sobre a diocese de Umuarama, RCC, que a partir de hoje não terá mais picuinha, ciúmes, inveja, intriga sobre os grupos de oração. Está caindo por terra em nome de Jesus. Chega. Ai, porque não falou direito comigo, nem me cumprimentou. Chega. Chega, gente. Vamos nos amadurecer espiritualmente. Vamos viver como irmãos. Em nome de Jesus, está chegando um poderoso avivamento sobre a RCC de Umuarama. Está chegando um poderoso avivamento, porque é um povo que reza, é um povo que tem vida fraterna. É um povo que os outros de fora olham assim e falam assim: vê como eles se amam, velho. São tudo atrapalhados, mas se amam, né, cara? Pô, aquele lá é cheio de problema, esse também, e eles se amam de um jeito que eu não... Sabe por que os grupos de oração estão vazios? Sabe, sim ou não? Pergunta para mim, por quê? Não vou falar. As pessoas olham, os que participaram, que não estão mais, eles são um filho pródigo, que quando volta tem um outro irmão que fala: tá, mas estou aqui o tempo inteiro, nunca fez festa para mim. Agora que veio esse pecador jaguar que te largou, gastou tudo que tinha, aí você faz festa para ele. Aí eles olham para o grupo de oração, servo, pessoas que estão lá, que não tem compromisso nenhum. Dentro do grupo de oração é uma coisa, mas no trabalho é outra, dentro de casa é outra, na rua é outra, não cumprimenta os outros no mercado. Não tem uma palavra profética para a pessoa que passa no mercado. E gente, nós precisamos entender de uma vez por todas: todo lugar é campo missionário. Todo lugar eu preciso ser grupo de oração, porque o grupo de oração é um lugar de avivamento perene. Ou seja, um lugar que tem avivamento. Uma pessoa que é avivada, ela começa a entusiasmar as outras, ela aviva os outros,
Por onde ela passa, ela vai deixando o rastro de Deus. As pessoas querem estar perto, as pessoas querem beber daquilo, porque existe algo da parte de Deus sobre a vida daquela pessoa. Ou seja, o grupo de oração é um lugar de avivamento perene, e você é a folha verdejante. E quando esta folha sai para o lado de fora, ela precisa brilhar, ela precisa fazer algo, ela precisa ser uma pessoa que as pessoas olham e falam: veja, aí é um homem e uma mulher de Deus. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. O Senhor está derramando sobre a ECC de Umuarama simplicidade, acolhimento e sinceridade um com os outros. Eu vou aplaudir igual Moisés fala, né? Isso é muito bom. O Senhor falava muito claro ao meu coração. Estou derramando sobre eles simplicidade, acolhimento e sinceridade. Vida fraterna é você parar de olhar os defeitos do irmão e olhar as qualidades. Gente, se eu fosse olhar só os defeitos dos meus irmãos, do meu fundador, do meu moderador, eu não estaria mais caminhando. Mas o que me agrada deles não é o defeito, mas é as qualidades, que são muito maior do que o defeito. Mas a gente não consegue viver vida fraterna. Por quê? Porque a pessoa, ela acerta 10 vezes e eu não dou bola, mas ela errou uma, já era. Eu condeno, eu julgo, eu falo mal, eu aponto o dedo, eu jogo maldição, eu não aceito aquela pessoa, eu não amo aquela pessoa, não consigo perdoar aquela pessoa. E aqui eu não estou, sabe, o Senhor me inspira em falar isso, eu vou falar, não é, sabe, para pagar simpatia. Não, pagar simpatia, não, eu não tenho esses negócios. Vocês têm que olhar para a pessoa do ídolo e começar a ver as qualidades. Este homem é um homem simples, este homem é um homem acolhedor, este homem é um homem de sinceridade. E você tem que começar a olhar as qualidades, e você tem que começar a imitar isso na sua vida. Isso é vida fraterna, gente. Simplicidade um com o outro, acolhimento um com o outro, sinceridade. Isso é vida fraterna. E aí o grupo de oração vai começar a encher. Senhor, me dá uma visualização, é como se pessoas assim indo para os grupos de oração, e grupo de oração tendo que se juntar às vezes, porque é tanta gente que tem que ir numa paróquia maior, num lugar maior, tem que vir para o centro de evangelização, porque não está cabendo mais no salão paroquial. Vamos ter que aumentar, padre. É muita gente, é um avivamento que as pessoas serão atraídas. Porque na ECC de Umuarama tem um povo que reza e que vive em unidade. E aí Marcos 16:15 vai dizer: Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e todo aquele que crê será batizado, e esses são os sinais que acompanharão: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpente e não serão envenenados. Esses são os sinais que acompanharão. Pessoas serão batizadas. Essa é a promessa sobre a diocese de Umuarama. Esta é a promessa. Os grupos de oração serão conhecidos como um grupo de oração que reza, grupo de oração que tem vida fraterna, e automaticamente o apostolado é fecundo. Pessoas são salvas, homens e mulheres recomeçam, homens e mulheres são restaurados, famílias se levantam, jovens saem das drogas, e Umuarama é avivada. As biqueiras são fechadas, os prostíbulos são fechados. Ei, Deus existe, Deus pode realizar, e Ele quer fazer através dessa diocese. E aí vem o apostolado. O apostolado é reflexo da vida de oração do grupo de oração, da vida fraterna. E o apostolado transborda. Porque eu sou uma pessoa que rezo. Lembra? Não é xalabalaba. Tem um monte de gente que canta lá. Eita glória. Faz novena,
reza com o Frei Gilson de madrugada 40 dias e é xarandá baicai da lá, é xarabassorerê de cá e vai. Mas você vai ver a vida da pessoa é toda atrapalhada. Vida de oração é uma pessoa que reza e traduz na vida aquilo que ela reza. Ela traduz. E ela começa a viver uma vida fraterna dentro do grupo de oração. Nada mais a incomoda. Os defeitos não a incomodam mais. E eu preciso dizer para você, tá? Os defeitos que você vê no seu irmão é o que você precisa melhorar. Geralmente o que mais te incomoda no teu irmão é o que você não enxerga em você. É o que você é pior do que ele. Vou contar um testemunho. O Jeff é meu moderador geral. Então ele que forma os formadores, ele que forma o povo todo, faz formação pessoal. Isso foi em 2022. Eu estava prestes a sair da comunidade. E eu me recordo de que eu falava mal do Jeff. Nossa, gente do céu. Eu falava muito mal dele. E aí, um irmão meu de comunidade, que era formador, ele saiu da comunidade. E ele trabalhava no mesmo lugar que eu. Eu saí do trabalho para não sair da comunidade. E ele permaneceu no trabalho e ele saiu da comunidade. E era um cara assim que todo mundo olhava, sabe? Cara, ele era demais, sim. Ele é demais. Só que ele saiu da comunidade e foi viver a vida dele, infelizmente, tá aí. E aquilo abalou comigo, mexeu comigo. O Espírito Santo falou assim: você precisa se converter, cara. Você precisa pedir perdão pro Jeff. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Pede perdão pro Jeff. Tu é homem o suficiente para fazer isso. O Espírito Santo falou desse jeito comigo. Eu comecei a meditar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Perto da semana que eu ia sair do trabalho, eu mandei uma mensagem pro Jeff: ô Jeff, você consegue vir almoçar aqui comigo? Eu vou pagar o almoço. Fomos num restaurante bem top. Quase lá, tem um mirante lá em Joinville. Na subida do mirante tem um restaurante lá top. Levei ele lá, nós almoçando e como que eu vou falar? E aí eu cheguei para ele assim, terminou o almoço assim, eu falei assim: irmão, eu te chamei para almoçar por um propósito. Eu te pedi perdão. Eu falei muito mal de você. Eu sempre te critiquei pelas costas. Sempre falava que você está errado. Mano, ele podia fazer formação assim, ele podia, sabe? Cheio dos meus achismos, tudo do meu jeito. Egolatria. Cheio de mim. Comecei a falar para ele: irmão, quero te pedir perdão de verdade mesmo e tal. E ele não falou nada, ele só começou a chorar. Terminamos de almoçar. Paguei a conta, a gente saindo do restaurante, ele me abraçou e falou assim: Wallace, a partir de hoje, você vai ver, você vai decolar na sua vida espiritual. Você está ganhando maturidade espiritual, autoridade espiritual. Deus vai trabalhar na sua vocação de um jeito. Vai ficar espantado com tudo que Deus vai fazer. E através do perdão, da simplicidade, sinceridade, do acolhimento, eu recebi uma profecia sobre a minha vida. E minha vida nunca mais depois daquele dia foi a mesma. Para a gente rezar e vocês entenderem um pouquinho sobre apostolado, eu não iria falar isso, mas conhece o meu coração, e se ele pede eu tenho que ser obediente. Estava lá em Telêmaco Borba pregando, e no meio da pregação, eu pregando, do nada o Espírito Santo falou assim: ó, tem uma pessoa aqui no nosso meio que ela está indo para o Banda por causa das amizades. Ela é católica, batizada, é uma menina. Você precisa profetizar sobre a vida dela. No meio da pregação, eu parei a pregação e falei assim: gente, eu não vou conseguir aguentar, eu vou ter que falar. Tem uma menina aqui no nosso meio, você tem que ir para o Banda
por causa das amizades, o Senhor está falando para você renunciar isso em nome de Jesus. E volta para o grupo de oração. Lá em Telêmaco Borba eles estavam vivendo, agora parou um pouco, eu acredito. Pessoas da Ubanda em frente, o grupo de oração entregando panfleto. Termina o grupo de oração, os jovens tais, eles entregando panfleto da Ubanda para ir visitar a Ubanda. E você está fazendo o quê? Profeta, profetiza do Senhor. E aí eu falei, terminou a pregação e tal. Fui fazer umas outras coisas, voltei para a lojinha. Quando eu voltei para a lojinha, e naquela época, eu ia completar 2 anos, eu estava fazendo uma penitência, porque eu só usava tênis caro. Eu gostava de tênis caro, assim, caríssimo. E aí eu fiz uma penitência de quase 2 anos de usar só sandália. Eu fiquei quase 2 anos usando só sandália, só sandália. E aí eu tinha feito um propósito com Deus. Eu falei, ó Senhor, a penitência acabou, mas eu vou continuar usando sandália. Eu só vou usar tênis se eu ganhar um. Se o Senhor me dá um tênis, alguém vai me dar um tênis. Eu não vou pedir para ninguém, alguém vai me dar. E aí eu sentado lá no fundo, depois da pregação, na lojinha, daqui a pouco aparece uma menina com uma caixa de tênis da Rox, tênis de skatistas. Ela veio no meu encontro, eu falei, ai, é agora, vou ganhar um tênis. E ela veio vindo no meu encontro, eu falei, meu olho começou a brilhar. Eu falei, eita glória, vou ganhar um tênis, aleluia. Já na minha cabeça eu estava rezando em línguas e sendo batizado. Tomo posse, o Senhor é bom. Daqui a pouco ela chegou perto de mim, assim, eu quero te entregar isso aqui, porque no meio da tua pregação eu saí, fui lá em casa e busquei todos os meus guias. Ela abriu a caixa de sapato, tinha guia, incenso, pé de coelho, tudo que é da Ubanda, assim, um monte de coisa assim. Ela falou assim, eu não quero mais. A partir de hoje, através da sua pregação, daquilo que você falou, o Espírito Santo falou comigo, mexeu comigo, e eu não quero mais saber da Ubanda. Diogo, 24 anos de crack, morador de rua, 24 anos. Quem tem alguém na família que usa crack sabe o que o crack faz. 24 anos de rua, protestante, chegou lá na comunidade, falar de Nossa Senhora. Certo dia, fomos para uma missão. Saindo da missão, fomos para minha casa, minha mãe fez uma janta, comemos, eu e meus amigos. Fazia 15 dias que eu tinha saído da comunidade como filho em recomeço. E naquela noite foi a primeira vez que eu peguei no microfone e conduzi uma oração inicial, porque o menino que ia pregar era da comunidade, ele falou assim, ó, tu que vai conduzir. E aí fomos para casa, tal, né? Foi tudo maravilhoso, uma noite maravilhosa. E eu lá em casa, o Espírito Santo começou a me conduzir. Vocês precisam fazer alguma coisa. Vai para uma praça, vai para algum lugar, vai rezar. Eu quero mais. Essa noite não terminou. Eu falei para meus amigos, entramos no carro, fomos numa praça quase no centro da cidade. Já era meia-noite e pouco, quase 1h da manhã. Começamos a rezar, violão e reza e ora em línguas. Daqui a pouco tinha uma amiga nossa, um pouco mais afastado, tinha um motel. Uma conhecida nossa, uma amiga nossa, quando eu fui ver, nós estava tanto no óleo, que ela estava virada para o motel. Ela falava assim, ô Senhor, não sei o que está acontecendo aí dentro, nem quero saber, mas em nome de Jesus batiza, fecha esse motel. E começou, sabe, de tão chapado, quem passava falava, vocês estão tudo louco, estão embriagados. Nós começamos a rezar. Daqui a pouco vem um menino magro, mancando. Ele olha para nós, aí um dos meninos falou assim, posso rezar por você, irmão? Ele falou assim, não, primeiro eu quero ver se vocês são de Deus mesmo. Ele falou desse jeito. Aí ele olhou para nós e falou assim, eu posso tocar um pouco o violão? Pode. Pegou o violão. Quando aquele menino começou a tocar o violão e a cantar, a presença de Deus desceu sobre aquele lugar. Meus irmãos, só quem estava lá sabe. Aquele menino começou a cantar, a gente começou a rezar. Aquele menino era estrondoso. Daqui a pouco ele largou o violão, se ajoelhou e falou assim, eu quero que vocês rezem por mim, porque vocês são de Deus. Se ajoelhou, nós começamos, botei a mão na cabeça dele e começamos a rezar. Começamos a rezar, e nós suava. Resumindo a história, isso era quase 3 e pouco da manhã.
Deus falou assim: pega ele e leva para a comunidade. Eu falei assim: mas Senhor, como assim? 3 horas da manhã eu vou levar ele para a comunidade. O senhor Neri vai me matar. Faz 15 dias que eu saí de lá. Pega esse menino e leva para a comunidade. Peguei o celular, liguei 3 e pouco da manhã. O senhor Neri atendeu. Ô filho, não sei o que está acontecendo, meu filho? Meu Deus, isso é hora de ligar para os outros. Seu Neri, estou aqui numa praça, eu, fulano, tem um menino aqui, Diogo, o nome dele, está 24 anos no crack, nós vamos levar ele para aí, eu não quero nem saber se o senhor vai aceitar, tchau. Só avisei, né, pelo menos. Botamos ele dentro do carro, daqui a pouco o seu Neri me liga. Não, filho, não é bem assim, não, como assim, não? Eu falei: seu Neri, eu já estamos... Não, então faz o seguinte, fica até amanhecer. Fica até amanhecer com ele. E aí depois vocês trazem ele aqui quando o dia estiver amanhecendo ali, 7 horas, 8 horas da manhã. Aí ficamos com ele lá em casa. Um cara que eu não conhecia, não sabia muito da história dele. Ficamos das 4 e pouco da manhã até amanhecer. Levamos ele na padaria, ele tomou café. E ele falou assim para nós: desde a hora que eu peguei o violão e vocês colocaram a mão na minha cabeça, eu estava drogado, chapado da maconha, do crack, da cocaína. Eu tinha usado tudo naquela noite. Mas a partir do momento que vocês botaram a mão na minha cabeça, foi como se tivesse tirado com a mão todo o efeito da droga. Para encerrar, o Diogo foi para a comunidade, compôs uma música para Nossa Senhora. Ele teve uma experiência com Nossa Senhora dentro da capela. Ele fez um propósito de 15 dias, acordou 3 horas da manhã, 15 dias. O padre falou para ele assim: ó, eu rasgo a batina e rasgo a Bíblia, eu renuncio o meu sacerdócio, sim, em 15 dias Nossa Senhora não te visitar, faz isso. Nosso padre exorcista lá de Joinville, da nossa arquidiocese, Padre Carlos Afonso, homem de Deus, santo. No 15º dia, ele sentiu a presença de Nossa Senhora tocando o ombro dele e falando assim: filho, tu não é órfão, tu tem uma mãe. Wallace, mas como que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque o meu grupo de oração é um lugar de avivamento perene. Todas as sextas-feiras, quando eu estou lá, porque a maioria das vezes na sexta-feira eu estou no meu grupo de oração. Não é sempre que eu estou em missão, que eu saio para missão. Mas sexta-feira, a maioria das sextas-feiras eu estou no meu grupo de oração. Lá é um lugar de avivamento perene. Lá eu bebo da vida de oração, lá eu vivo a vida comunitária, a vida fraterna. E aí o apostolado é correspondido através disso que eu vivo. E é isso que o Senhor quer fazer na ICC de Umuarama. Ei, grupos de oração, servos, coordenadores, receba algo da parte de Deus neste momento. Deus quer fazer de vocês uma árvore verdejante, frutos de vocações. Vocês são chamados a ter um apostolado fecundo, grupos de orações cheios, grupos de oração com pessoas que são transformadas pelo Evangelho. E para a gente rezar agora, você não é funcionário do sagrado. Para de achar que você é funcionário do sagrado. Eu vou no meu grupo de oração, bato o cartão, terminou o grupo, eu bato o cartão e vou embora. Eu só vou servir porque me chamaram, eu só vou servir onde eu quero. Ei, para. Você vai servir onde Deus te quer, porque tem almas lá. Todo lugar é campo missionário. Talvez lá no banheiro você vai dar um abraço numa pessoa, lavando o banheiro, aquela pessoa vai tirar a vida dela, mas por causa daquele abraço ela vai desistir de tudo isso. Varrendo o galpão, antes de tudo começar, você está varrendo e está falando: Senhor, essa pessoa que vai sentar nessa cadeira aqui que eu estou limpando,
Esse chão que eu estou limpando é para aquela alma que vai sentar aqui. Ela vai ser batizada no Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus. E aí você vai começar a ver o extraordinário de Deus. Para de querer servir onde você quer. Não, você não é funcionário do sagrado. Ele te chamou para estar com Ele. E estando com Ele, você tendo relação com Ele, a partir desse momento você começa a viver uma vida fraterna. Você começa a entender o seu irmão. Você começa a viver com o seu irmão uma vida de unidade. Para de mimimi, para de ciúme, para de intriga. E aí tendo vida de oração, tendo vida fraterna, o apostolado seja varrendo, o apostolado seja intercedendo, o apostolado seja pregando, o apostolado seja cantando, o apostolado seja no bar, o apostolado seja na cozinha, seja onde for o apostolado, todo lugar é campo missionário. Homens e mulheres serão transformados pela palavra de Deus. Eu não sei porque você não está de pé ainda jogando a cadeira para cima. Não espere pelo ministério. Eu não sei o que o Senhor vai fazer agora, gente, de verdade. Mas vamos encerrar com chave de ouro, sim ou não? Porque logo nós vamos viver a Santa Missa, o ápice de tudo. Não precisava ter nada disso aqui. Só a Santa Missa já bastava. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos prepara antes para viver o extraordinário que é a Santa Missa. Olha o cuidado de Deus. Então assim, ó, dá tudo que você tem, amém? Se faltar a voz, Deus seja louvado, mas dá tudo, grita, berra. Levanta um brado até o coração de Deus, amém?